Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe esse sábado. Que Deus abençoe a sua vida. Para você que está ouvindo esse áudio, venho aqui nessa manhã trazer a palavra do Senhor Jesus, que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. O Senhor Jesus tem tanto amor pela humanidade que viu que todas as pessoas se afastaram dele, deixaram o caminho da justiça para seguir o seu próprio juízo. Mas Deus teve tanta compaixão da humanidade que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Se você cometeu qualquer uma desses pecados que está escrito em Apocalipse capítulo 22, eu quero te dizer que o Senhor Jesus não está dizendo isso para acusação, mas é porque a palavra de Deus diz em Isaías 59, o que faz separação entre Deus e os homens são os vossos pecados. E Deus não quer que nós estejamos afastados dele para sempre. Porque a Bíblia diz que está determinado o homem morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Depois que o homem morrer, ele se encontrará diante de Deus. E se nós morrermos nos nossos pecados, se você morrer nos vossos pecados, a Bíblia diz que enfrentaremos o juízo de Deus. E se nós tivermos cometido esses pecados, nós estaremos afastados de Deus para sempre. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo para trazer vida e vida com abundância. A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas Jesus veio para trazer vida, vida com abundância. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus espera que aqueles que reconheçam Ele, tudo aquilo que Ele fez naquela cruz, se você reconhecer Jesus como seu Salvador, Ele limpa dos seus pecados, Ele é poderoso para perdoar você. A Bíblia diz que está determinado o homem morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. Todos nós estaremos diante do Senhor naquele grande dia. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz para que a gente não fique separado dele para sempre. Jesus derramou o seu sangue para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. Você pode achar uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Não há ninguém justo, não há ninguém que busque, não há ninguém que queira a Deus.
E se todos pecamos, significa que todos nós merecemos a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou esses pecados. Mas precisamos fazer aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você crê na sua salvação. Você pode até dizer que conhece ao Senhor Jesus, mas a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus têm a confirmação que somos filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 13, que todos aqueles que o receberam deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Um grande benefício que Deus fez para a humanidade, de sermos chamados filhos de Deus, sermos herdeiros do reino dos céus por causa do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. E o Senhor Jesus veio a este mundo para todos aqueles que creem nele. Para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não fala sobre morte, ela está falando sobre perecer. Perecer significa em contínuo sofrimento. E é isso que Deus não quer para a humanidade. Todo pecado existe uma consequência. É necessário ser pago os pecados que são cometidos. Porque se um criminoso chegasse diante de um juiz e ele pedisse perdão e o juiz libertasse ele sem pagar pelos seus crimes, ele não seria justo. E foi isso que aconteceu com a humanidade. Todos nós pecamos e precisamos pagar pelo preço do pecado. Mas Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Agora precisamos apenas reconhecer a Ele como Salvador. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você pode seguir os seus caminhos na sua própria vida, dizer as suas próprias verdades para você mesmo. Mas somente Jesus tem a vida eterna. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. A Bíblia diz que não há nenhum homem que não peque. Todos pecaram. E Deus não suporta o pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que pecar, esse morrerá. Esse é o salário do pecador, a morte. Mas a Bíblia diz em Isaías 53 que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Ele tirou o pecado do mundo, por que muitas pessoas ainda serão condenadas? Porque não aceitaram a palavra da salvação, não aceitaram a sua graça. Porque Ele nos libertou para nos vermos livres do pecado. Para não viver pecando, mas sim se arrepender quando erramos. E o Senhor Jesus veio a este mundo para trazer vida, e vida com abundância. Quem sabe você nunca ouviu essa palavra, mas em 1 Coríntios 6 diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os afeminados, nem os homossexuais,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas eu quero te dizer que se o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, é porque nós já somos herdeiros por causa de Jesus Cristo. Porque não é necessário alguém dizer que não é, que eu não sou herdeiro de alguém que morreu, se não é meu parente, se não é meu pai, se não é parente próximo. Porque pela lei eu sei que eu não sou herdeiro. Não era necessário o apóstolo Paulo dizer que nós não éramos herdeiros. Mas como nós somos filhos de Deus, ele diz que nós não herdaremos o reino dos céus. Significa porque já herdamos o reino dos céus através de Jesus. Mas agora precisamos aceitar a sua palavra. Precisamos aceitar aquilo que ele determinou. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se você crê em Jesus, você será salvo. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê no Senhor Jesus e tem uma verdadeira transformação no batismo, esse será salvo. Ser batizado significa mergulhar. E o verdadeiro mergulhar é quando mergulha no fogo, aonde há uma transformação, não somente por fora, mas um batismo em transformação por dentro, como uma verdura que é colocada dentro de uma água fervendo no fogo, aonde muda não somente o exterior, mas também o interior. E é por isso que o Senhor Jesus disse: o reino de Deus está próximo, creiam no Evangelho, arrependam-se dos vossos pecados. Arrepender-se significa mudança de mentalidade. Quando você cai em si, que a vida que você está levando você para o fundo do poço, que a enfermidade que você tem não tem mais jeito. Quando você reconhece que você necessita de Jesus Cristo, você precisa de uma intervenção divina na sua vida, aí começa a mudança de mentalidade, que é o arrependimento. Quando você não tem mais força para continuar, quando você reconhece que o que você está fazendo está levando você para o fundo do poço, está deixando você sem dinheiro, sem família, seus negócios estão indo por água abaixo. Quando você começa a ter essa mentalidade, quando você começa a reconhecer e o arrependimento entra no seu coração, Jesus é poderoso para lhe perdoar. Jesus é poderoso para realizar grandes coisas em sua vida. Apocalipse capítulo 21. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a Bíblia diz que está determinado o homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Depois dessa vida, enfrentaremos o julgamento de Deus e estaremos diante dele. E a Bíblia diz que ninguém se salvará por causa de obras. Ninguém será salvo por causa das obras boas. Porque Isaías diz que as melhores obras de justiça são como trapos de imundícia. Porque de alguma forma não podemos fazer coisa boa, a não ser se for por causa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que até as misericórdias do ímpio são maus.
E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos se desviaram. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se afastaram. Mas assim como o Senhor Deus expulsou o homem do jardim, o Senhor Jesus trouxe novamente a reconciliação para o jardim. Ele disse para aquele homem na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se um dia Deus expulsou o homem do paraíso, Jesus convida novamente o homem, confirmando a sua palavra: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E Jesus quer fazer uma mudança hoje na sua vida. Jesus pode mudar a sua vida hoje. Não espere para amanhã. Não espere estar com todos os pecados sem pecado, porque não há nenhum dia que o ser humano não peque. E João disse na sua carta que aquele que diz que não peca faz dele um mentiroso. Ou seja, aqueles que dizem que nunca pecaram, que estão certos, que são bons, fazem de Deus um mentiroso. É como se dissesse que ele é um mentiroso, mas nós sabemos que a palavra dele é fiel e verdadeira. E a Bíblia diz que todos nós enfrentaremos o juízo de Deus naquele dia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que não dá para contar, é imensurável, que Ele deu Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Jesus foi colocado em sua mão para você decidir o que você quer fazer com Ele. Porque a Bíblia diz que Deus deu, se Ele deu para todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, se você diz que crê em Jesus, que desde quando você nasceu, você aceitou a Jesus, significa que todas as vezes que você peca, você traz novamente o sacrifício de Jesus Cristo, a vergonha novamente, ao sofrimento novamente, porque a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho para todo aquele que crê. No Antigo Testamento, o homem que pecava, pegava uma ovelha e levava ao sumo sacerdote, e o sacerdote observava se ela não tinha nenhuma mácula, nenhum defeito, e o próprio sacerdote entregava uma faca na mão do próprio pecador, e o pecador cortava a cabeça daquele animal, tirava a sua vida, e era oferecido pelos seus próprios pecados. Foram os nossos pecados que crucificaram o Cordeiro de Deus. Foram os nossos pecados que crucificaram a Jesus. Mas Jesus não se importa com isso, porque Jesus não está mais lá sofrendo. Jesus não está morto, mas Ele quer que nós se arrependa dos nossos pecados. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Você não confia na sua própria força, não confia na sua história, nem na sua aparência, nem pela sua bondade de caridade, porque a Bíblia diz que a glória dele Ele não divide com ninguém. Muitos podem dizer que a solução está no mundo, está na política, está na educação, no trabalho, mas a Bíblia diz que o problema do homem é no coração, porque enganoso é o coração do homem. E somente Jesus Cristo pode mudar o coração do homem. Somente o Senhor Jesus pode preencher todo o vazio que há no seu coração. O ser humano tenta preencher com a bebida, com a droga, com outras coisas, com os prazeres deste mundo, mas somente Jesus pode preencher o vazio, que é essa tristeza, essa angústia, essa vontade de fazer coisas erradas com a sua própria vida. Mas somente Jesus pode te dar a satisfação, porque quando buscamos, quanto mais queremos, mais temos e mais
não se cansamos de querer as coisas, porque este mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a Bíblia diz que irá passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, para que aquele que cometer, se arrependa dos seus pecados. Porque Jesus morreu naquela cruz, porque ele sabia que não haveria nenhum justo, não haveria ninguém que não pecasse, não haveria ninguém que não falhasse. E a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Nós olhamos o mundo hoje como está, a injustiça, as maldades, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Para ele amar de tal maneira, ele precisou perdoar a humanidade. Mas agora precisamos aceitar esse perdão. É como se você desse um presente a uma pessoa tão importante para você, mas você vê que aquela pessoa não aceitou de coração. Ela recebeu aquela bicicleta, mas ela não usa. Ele recebeu aquele relógio, mas ele não deu crédito, não usa. Ele recebeu algo valioso da sua parte, com a intenção de te agradar, mas ele não usa. É assim que nós fazemos com a graça de Deus. Jesus morreu para nos dar a vida eterna, e ele oferece vida eterna a todos, mas muitos não agradecem pela vida eterna, porque a humanidade muitos querem a imortalidade, mas a imortalidade não é possível, apenas a vida eterna o Senhor Jesus está oferecendo. Eu poderia chegar aqui e dizer para você que Jesus Cristo veio para te dar um emprego novo, uma casa nova, uma vida feliz, com um monte de bens materiais, com um monte de coisas, mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Louvado seja Deus, porque parece não importante, porque cobiçamos mais as coisas deste mundo, mas a Bíblia diz que se ele deu aquele que é mais precioso, não vos dará outras coisas. Aquilo que é perecível, aquilo que passa, aquilo que a traça corrói, aquilo que some, aquilo que roubam, aquilo que neste mundo todo mundo cobiça, inveja, tudo isso que não tem valor e que muitas vezes procuramos com tanta intensidade neste mundo que é passageiro. E Deus deu aquilo que é mais precioso, o Senhor Jesus, para nos dar a vida eterna. Mas Deus deu uma promessa. Em Apocalipse capítulo 22, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, que será o Deus deles. E lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não existirá mais pranto, não existirá mais luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse:
eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus tem uma promessa para você. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. As pessoas podem não dar valor para a sua vida. Você pode pensar que não tem mais jeito porque um dia você falhou. Mas a Bíblia diz que naquele dia, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Naquele dia que você reconhecer a Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que a tristeza se transformará em alegria. Rios de águas vivas fluirão daquele que recebem a Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando ele diz em João capítulo 1, versículo 12: mas todos aqueles que o receberam, deram-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que o receberam foram chamados filhos de Deus. Mas quando eles falam, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele diz a toda criatura. Significa que aqueles que aceitam a Jesus passam a ser filhos de Deus por causa de Jesus. E se somos filhos de Deus, também receberemos a herança de Deus. E o que Deus pode nos dar é a vida eterna com Ele. Louvado seja Deus. Se você quer a vida eterna, se você não tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu, a Bíblia diz que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. A Bíblia também diz: crê no Senhor Jesus tu, e será salvo tu e a tua casa. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém trai, quando alguém nos rouba, nós queremos distância dessa pessoa. E todos nós falhamos diante de Deus, mas mesmo assim, Jesus Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traga sobre Jesus o teu fardo, traga sobre Jesus o teu peso, traga sobre Jesus a tua mágoa, traga sobre Jesus aquele que tu não consegue perdoar, traga sobre Jesus aquele que você não consegue olhar na cara, traga sobre Jesus, e Jesus vai te libertar desse peso, dessas correntes malignas que te aprisionam na depressão, na angústia, na falta de viver, na falta de vontade de viver, de tirar a sua própria vida. Eu quero te dizer que Jesus tem vida e vida com abundância. Se você quer reconhecimento no mundo todo, se você quer que as pessoas te reconheçam, a Bíblia diz que eu reconheço as minhas ovelhas e eles ouvem a minha voz. E a Bíblia também diz: aquele que se envergonhar diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo quer te confessar diante de todos os anjos e de todos aqueles que um dia irão estar na glória com Ele. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem um plano na sua vida e que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida quando você aceitar a Ele como seu Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre aqueles que o aceitam como Salvador. O Espírito Santo não é apenas um papel na parede. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que veio para morar dentro de nós. Veio te dar poder para você não pecar mais, para que você não viva no pecado, para que quando você errar, para que você se arrependa dos seus pecados, porque foi isso que o Espírito Santo veio fazer: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em Jesus. Todos os pecados é porque não cremos nele. Se ele diz para não roubar e as pessoas roubam, é por causa que não creem na palavra dele.
Se Jesus disse que não é para adulterar e as pessoas adulteram, é porque não creem na palavra dele. Se Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, e elas não confessam, é porque não creem em Jesus. Mas Jesus morreu para te dar a vida eterna, para que a vida que você leve tenha vida verdadeiramente, aonde você não precisa mais se drogar, aonde você não precisa mais beber, nem adulterar e nem procurar prazeres em todos os lugares. Mas Jesus veio te dar uma vida de paz e de alegria. A Bíblia diz que os planos de Deus são paz e prosperidade e um futuro melhor. É tudo que o homem quer e Deus tem, mas basta você chegar até Ele, basta você aceitar Ele. Aceitar Ele não é um pedido, como se Ele fosse um coitadinho, mas aceitar Ele é reconhecer a Ele como seu único e suficiente Salvador. Reconhecer que as suas palavras são verdadeiras, que as palavras de Deus são verdadeiras, e eu começo a praticá-las em minha vida. Porque se eu não praticar as palavras de Deus, se apenas um conhecedor, não me faz parte disso. Mas aqueles que praticam e deixam, alcançam a misericórdia. Mas aqueles que escondem as suas transgressões, a Bíblia diz, nunca prosperará. Prosperará não é riqueza. Prosperará significa estar satisfeito com tudo aquilo que Deus já te deu, com tudo aquilo que você já tem. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Porque um pecado que não é falado, ele vai te corroer por dentro, e você não percebe porque você passa por depressão, porque você está angustiado, porque a vida não tem sentido, porque você está preso às correntes malignas do pecado. E você sabe que se você morrer assim, você enfrentará o juízo de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu neste mundo para nos dar a vida eterna. Jesus morreu neste mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Uma coisa é eu acreditar que um médico pode fazer uma cirurgia no meu coração, mas outra coisa é eu crer e me deitar para que ele faça uma cirurgia em mim. Uma coisa é eu acreditar e a outra coisa é eu crer que ele pode fazer a mudança na minha vida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não entrará em condenação. Mas a Bíblia diz, no mesmo versículo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque aqueles que vêm diante da luz, o Senhor revela aquilo que não está certo, aquilo que está errado, aquilo que não agrada a Ele. O Espírito Santo, Ele revela ao coração, e muitos não vêm a Ele por causa disso. Mas a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você pode procurar fama, você pode procurar poder, você pode procurar ser reconhecido por todo mundo, mas a Bíblia diz que Deus nos conhece. O Deus Todo-Poderoso nos conhece. Aquele que criou este planeta, o universo, Ele nos conhece um a um, como se nós fosse a única pessoa neste mundo. E em meio à luta e à dificuldade, o Senhor estava lá. No meio do problema, Jesus estava lá. Porque a Bíblia diz
que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você pode não ter sentido quando Ele estava lá, porque as angústias foram altas demais, mas Jesus estava lá. Só precisamos clamar a Ele, só precisamos se voltar para Ele, porque Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus tem a vida eterna para você. Se você crê nele, se você colocar a tua confiança nele, Ele é poderoso para te salvar. Esse mundo é passageiro, e nós temos aqui diante de nós, no máximo 100 anos para viver. E depois disso segue-se o juízo diante de Deus. E depois disso enfrentaremos o juízo de Deus. E o momento de nós decidirmos é agora. O que nós temos que fazer agora, as decisões que nós tomamos hoje, são eternas. Seja para o bom ou seja para o mal. As decisões que nós tomamos hoje, seja para o bom ou seja para o mal, serão eternas. Você pode achar que não é uma pessoa mal. Você pode achar que você não é um assassino, como muitas pessoas. Você não rouba, você vive a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que só com tua mente, se tu olhar no teu coração, tu já adulterou. E a Bíblia diz que aqueles que adulteram não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz que se tu tiver ódio de alguém, é como se você fosse um assassino. E os assassinos não herdarão o reino dos céus. A justiça de Deus não é como a nossa justiça. O padrão de perfeição de Deus não é como nós. E todos nós falhamos diante de Deus. E todos nós pecamos e erramos diante dele. Seja em pensamento, em palavras, em ações, todos nós falhamos diante dele. Mas ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade. Se você aceita ele como seu Salvador, ele recebeu a punição dos pecados pelos seus pecados. Mas se você não quiser, você mesmo pagará. Mas a Bíblia diz que ele só aceitou o sacrifício de Jesus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E foi por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque a Bíblia diz que os justos terão a vida eterna. E somente Jesus, o justo, é a primícia, demonstrando que aqueles que aceitam a ele, aqueles que se tornarem filhos dele, receberão a vida eterna. É como se você fizesse uma aliança com alguém, que você casa com alguém, mas se você continua infiel, se você continua tratando mal, se você não dá valor à aliança que você fez com aquela pessoa, esse casamento não vai durar para sempre. Esse casamento não vai durar muito tempo. Porque a aliança que você fez, você está quebrando. A aliança que você fez, você está falhando. Você pode fazer uma aliança com Deus, mas se você continuar errando, continuar falhando, não vai durar muito tempo isso. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando o homem se casa com uma mulher, eles se tornam uma só carne. E quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos uma aliança com Ele. E nós se tornamos com Ele uma só carne. Nós se tornamos com Ele um. Então a justiça que era contra nós agora passou a ser a nossa justiça, que está em Jesus Cristo. Porque se tornamos juntos com Ele quando nós fizemos a aliança. Assim como o homem, quando casa com uma mulher, se torna uma só carne. Quando aceitamos a Jesus como Salvador,
fizemos a aliança com Ele. A Bíblia diz que nós somos noiva dEle. Então se tornamos em um só no Espírito. E quando Deus olha para os nossos pecados, Ele já não olha mais pela punição do pecado, porque Jesus já levou a punição. E agora basta apenas nós aceitarmos a Ele. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Quando você crê em Jesus, a justiça sua não vale nada, mas a justiça de Jesus em você, Deus aceita, porque o Cordeiro de Deus, imaculado, sem defeito, sem pecado, morreu por nós e nos lavou de nossos pecados. Agora, precisamos apenas aceitar a Ele, reconhecer que em nós não há poder, não há força, não há sabedoria. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo tem a vida eterna para todos aqueles que querem. E se você quer, você pode confessar Ele como seu Salvador. E o Espírito Santo virá sobre o seu coração. O Espírito do próprio Deus virá sobre a sua vida. Ele sabe da tristeza. Ele sabe das coisas que você passa. Ele sofre com você. Ele intercede por você. Porque é o próprio Espírito de Deus que veio sobre a humanidade. Sobre aqueles que o aceitam como seu Salvador. Obrigado, Jesus.